Olá, meu caro amigo leitor, tudo bem com você? Hoje é dia de vídeo, hoje é dia de falar de clássico latino-americano. Mais uma vez trago para vocês aqui uma obra espetacular de Gabriel Garcia Marques. Vamos conversar um pouquinho sobre O Amor nos Tempos do Cólera, clássico latino-americano da editora Record. Se liga aí. Antes de mais nada, eu quero falar para você um pouquinho também que eu sou apaixonado pela escrita do Gabriel Garcia Marques. Já havia lido 100 Anos de Solidão, que nem eu comentei em outro vídeo aqui no canal. 100 Anos de Solidão foi arrebatador, porque Garcia ele é dono de um estilo que ele inventou, ou que inventaram para ele o nome, de realismo fantástico, né? Realismo mágico. Então, assim, são coisas que acontecem que você simplesmente aceita que existe. Você não fica procurando como que isso é possível, cientificamente isso não pode. Então, assim, 100 Anos de Solidão tem esse realismo mágico, né, esse realismo fantástico, e faz com que a trama desenvolva. Pessoas que vivem até 150 anos, pessoas que viram borboletas. É uma série de coisas que eu tenho certeza que você vai gostar. É tão impactante, tão diferente de todas as outras obras de outros autores, romancistas, que eu fiquei extasiado, eu fui pego de surpresa. De lá para cá eu sempre ando caçando algumas obras estilo Gabriel Garcia Marques, já li também dele Cheiro de Goiaba, Memórias de Minhas Putas Tristes, e hoje eu trago para você a leitura recente desse mês de julho, O Amor nos Tempos do Cólera. Esse romance foi escrito em 1880, ele se passa, né, em 1880 a 1930, ele foi escrito na década de 80, e o Garcia Marques, assim como qualquer autor de cabeça fresca, de boas ideias, assim como a gente vê grandes romancistas, ele pega ideias, ele pega fatos que existem, exemplos, cases, né? Que o pessoal gosta de inglesificar a coisa, cases, e transforma aquilo numa história, num romance. Nesse caso, ele pegou o exemplo dos próprios pais, né? O pai dele, Gabriel, quando conheceu a mãe, que como eles se conheceram, como que o sogro foi averso a essa união e mandou a menina para longe, aqueles romances clássicos em que o pai da moça não aprova o pretendente e quer acabar com isso de uma vez por todas, então afasta a moça, e parece que isso nunca dá certo. Eu não conheço uma história em que a pessoa foi afastada do convívio e deixou de amar, porque o amor é isso, né? O amor parece que ele se alimenta da impossibilidade. Quanto mais difícil, mais o coração arde, mais a cabeça dói para você ter aquela pessoa com você. Parece que o amor necessita de um pouco de barreiras. Quando ele é muito livre, quando ele é muito fácil, ele parece que vem leve demais e não tem peso para assentar em seu coração. Olha que frase. Então, vamos voltar ao que viemos, vamos falar um pouquinho sobre O Amor nos Tempos do Cólera, a história de Florentino Ariza, Fermina Daza e Dr. Juvenal Urbino. Como que começa esse livro? Essa edição maravilhosa que fiz alguns destaques aqui para você. Eu vou trazer para você em pedacinhos aqui ao longo desse vídeo algumas narrativas desse maravilhoso livro aqui. Começamos com a história do velório de Dr. Juvenal Urbino, né? Mostra ali que morreu uma pessoa na cidade. O Dr. Juvenal Urbino é um médico conhecido por acabar com cólera na Colômbia, ali no comecinho do século XIX e século XIX? Século XIX, em que ele foi buscar experiência na Europa de como combater esse tipo de doença, e o cólera também está muito relacionado aqui com questões higiênicas, questão de saneamento básico, questão de saúde, questão de que o Estado não dava conta porque era tudo muito precário. E aí o Dr. Juvenal Urbino ficou conhecido por ser um das peças fundamentais no combate ao cólera, e ele é uma figura muito proeminente e falece de forma drástica, ridícula, vamos dizer assim. E aí temos ali o velório de Dr. Juvenal Urbino. Neste velório, Firmina Daza, que é a sua esposa viúva, 70 e poucos anos, ali chorando, eis que aparece o antigo crush, e o antigo crush chega para ela e fala assim: eu estava esperando esse momento por mais de 50 anos. Como você tá? E aí ela, claro que fica com ódio, porque no dia do velório do marido, um crush de 50 anos atrás tem a audácia e a coragem de procurá-la nesse dia, nesse momento, com esse sentimento que não cabe naquele lugar, né? E aí Garcia Marques joga a gente de volta na história do começo, enquanto a menina tinha 14 anos e o cara já tinha os seus 18, 19 anos, Florentino Ariza, e como que ele cortejava, tentava chegar e não conseguia, ali no finalzinho do século XIX, 18, desculpa, sempre confundo esse negócio de século, é complicado, né, saber a cronologia certinha. Se o século é 1800, ele é século XIX, é isso.
Então, se ele começa em 1900 e pouco, é século 20. É isso. Então, eu errei, tá, gente? Vamos voltar tudo de novo. Esquece tudo que eu falei. Enfim, vamos ao que viemos. Então, ele mostra ali o convívio entre o Florentino Ariza e a Fermina Daza, aqueles amores românticos de filme de época em que trocam-se cartas, flores, cheiro de flores, uma época maravilhosa para amar, uma época de você criar invencionices na cabeça, e talvez o amor seja cultivado nisso. Clara, a Fermina Daza, ela fala para ele que gosta dele também, né? Eles têm aquele cortejo, aquela coisa, mas acaba que o pai de Fermina Daza não aprova essa união com esse rapaz estranhérrimo. Eis que isso acontece e o coração de Florentino Ariza se despedaça porque ele perdeu o amor que ele estava tanto querendo para um médico e ele não era nada. Então, como que ele vai conseguir tomá-la de volta? Como conseguir reconquistar o amor que é seu, mas não é, né? Ele já tem a aprovação dela, mas não tem a aprovação da sociedade, não tem a aprovação dos pais. Então, é muito difícil. E aí, ele começa a mover a vida dele em torno disso. Trabalho com afinco para ser rico, proeminente, importante, para um dia tê-la de volta. E ele vive vários amores e desamores com várias e várias mulheres. Talvez ele tenha ganhado um presente da vida, porque esses 50 anos que ele fica sem ter acesso a Fermina Daza, até a data do velório em que ele consegue falar com ela, ele viveu ótimos romances, mas o coração dele sempre foi dela. Então ele nunca entrou de cabeça num romance. Ele sempre estava com o coração pensando na Fermina, ele precisava dela, mas estava saindo com a galera, para não falar outra coisa, né? Tava pegando geral, qualquer tipo de viúva que aparecia, ele já tinha a técnica certa para ir lá. É um carente, né? Um carente nato, sempre foi, nunca conseguiu fazer com que o coração dele se aquietasse. Só Fermina poderia fazer isso. E, claro, por outro lado, o livro se chama Amor nos Tempos do Cólera, porque se passa também numa era em que a Colômbia sofria de cólera. Então, há partes no livro em que fala, será que aquele corpo que está boiando no rio foi morto de morte morrida ou morte matada? Ou será que foi o cólera? E aí existiam as vítimas do cólera, elas eram facilmente identificadas algumas vezes porque tinham um tiro na nuca, né, que é o tiro de misericórdia. A pessoa não tinha chance de cura, a pessoa já estava moribunda, então tinha também o seu acalento ali, né? Deixa de sofrer, vai nessa, vai com Deus. E aí os corpos tinham essa característica, ao mesmo tempo que o cólera matava muita gente, tinha guerra, tinha violência, tinha guerra civil, e aí tinha a famosa esquerda contra a direita, então assim, muitas chances de mortes de muitos lugares, e o Gabriel, ele, bem minuciosamente, ele vai enfiando esse monte de detalhe no romance, e você vai aprendendo de tabela, sem querer. Eu gosto muito da história, eu espero que você goste também, porque Gabriel Garcia Marques escreve muito bem, ele consegue deixar o livro recheado de detalhe. Aí você começa a ler, você fala assim, eu não vou conseguir ler isso. É muito detalhe, é muita coisa. Não é um detalhe igual ao Tolkien, que narra duas folhas, um simples fato. Ele narra o acontecimento, o sentimento, o passado, o futuro, tudo junto ali, com palavras bonitas, com um belo do vocabulário, e você fala, não vou conseguir, não vou conseguir, mas de repente você se vê envolvido com tudo aquilo ali e os detalhes não saem da sua cabeça. Uma técnica que ele usa em 100 anos de solidão, que aqui nesse livro, que foi escrito 20 anos depois e continua, é dar nome aos personagens e sempre que citar os personagens, nunca abreviar. Ele nunca cria um diálogo entre dois personagens e fala assim, então, Fermina Daza falou isso, e depois ele volta falando só Fermina, só Daza, ele sempre repete nome e sobrenome, nome e sobrenome. Todas as vezes que os personagens aparecem, todos eles têm nome e sobrenome. E isso é uma forma de fixar muito melhor na nossa cabeça quem é quem, porque às vezes ele coloca tanto personagem que você fica assim, mas quem é que está falando agora? Mas quem é esse cara que chegou? E aí você tem lá o nome completo da pessoa, né? Fica toda hora falando lá, Florentino Ariza, Florentino Ariza. Então, Florentino Ariza chegou na casa, blá, 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 blá. Então, doutor Juvenal Urbino. Não tem como você esquecer. É uma técnica maravilhosa e que eu gostei muito. E eu espero que você goste muito desse livro. Eu não quero falar muito porque é um livro relativamente curto, ele tem quase 500 páginas, mas é o formato pequeno, né? Então é isso. Eu espero que você tenha gostado. Leia o quanto antes. Gabriel Garcia Marques. Eu pretendo ler todos os livros desse homem e eu trago ele todas as vezes que estiverem aqui. Uma das coisas que mais me deixou pensativo em relação a esse livro é o seguinte, eu não gosto de ler romance. Eu li pouquíssimos romances, romances de amor mesmo. Não é um romance literário, né? Não é aquele romance que é um romance que é grande, não. Romance amoroso, eu não sei se isso tem um nome específico, uma classificação específica. Eu li Diário de uma Paixão, gostei muito, mas depois disso eu não quis ler mais nenhum, porque
é como eu vi uma pessoa falar, é muito sentimento, transborda sentimento. E às vezes você não quer ver isso. Às vezes você precisa de ação. Eu gosto mais de livros assim, que fazem você refletir ação. Mas esse aqui me pegou de uma forma e eu fiquei pensando nisso. E enquanto você lê um livro desse tipo, a sua cabeça, a sua visão, ela começa a pensar de novo nesses temas que você abandonou faz muito tempo. Então por isso que é bom você sempre revisitar estilos literários que não são seus. Para que você possa de uma forma ou de outra, começar a pensar isso na sua vida. Comecei a olhar minha esposa de outra forma, comecei a lembrar dos casos de quando nos conhecemos, os sentimentos que sentíamos. Então, assim, o livro Amor nos Tempos do Cólera, ele faz com que você pense no amor. E é muito engraçado porque o personagem principal aqui, ele é basicamente um poeta, né? Ele escreve um manual do amor. O Florentino Ariza, ele dá uma aula de como se sofre de amor, ele sabe tudo, ele escreve para todo mundo, inclusive ele tem uma chamada no serviço dele, porque ele está escrevendo um relatório do serviço como se fosse cartas de amor, e o cara fala, meu, você está muito melancólico isso aqui, eu preciso que você seja mais direto, mais rígido aqui, não pode ficar dessa forma. Então, você vê que no livro existia ainda nessa época, coisa que não existe mais, que é o homem falar de amor. O homem falar de amor hoje em dia é um tabu, parece que somos máquinas, né? Os homens têm que ser sempre rígidos, firmes, sentimentos muito poucos, você não pode demonstrar sentimentos, você não pode conversar com amigos sobre o amor. Isso é tido como uma fraqueza, é tido como uma sensibilidade que não cabe ao homem. Muitas vezes, se você fala, você sendo homem, você fala do amor, os caras, ih, olha lá, viadinho. Ih, essas histórias aí não tem nada a ver. O sentimento ele é inerente do ser humano, talvez você não consiga demonstrar, e é isso, é essa barreira que os homens enfrentam em várias linhas, de não conseguir demonstrar sentimentos, porque todas as vezes que provavelmente do nascimento até a velhice ele tentou demonstrar amor, tentou conversar sobre amor, ele foi cortado, porque homem não chora, porque homem não pode ser sensível, porque homem não pode falar do amor. Eu acho que homem pode sim, a literatura prova isso. Grandes poetas, grandes histórias de amor foram escritas por homens, por mulheres, por pessoas. As pessoas têm coração, as pessoas têm sentimento e elas amam. E quando você vê um livro sobre o amor, você consegue resgatar um pouquinho na sua alma o que é importante para você. Às vezes a gente fica tão pilhado com todos os problemas que a gente enfrenta, né? Principalmente agora, pandemia, emprego, economia, mas enquanto você tem o seu amor, seja ele fraterno, seja ele amor romântico, seja ele de pai e filhos, não interessa. Enquanto você tem amor pelas pessoas, é isso que importa. As pessoas que estão perdendo as outras, o amor faz sofrer mais do que qualquer outra perda. Se você perder o emprego, você não sofre tanto quanto perder uma pessoa que você ama. E assim segue a vida, eu espero que você tenha entendido. É um livro sobre o amor, é um livro sobre romance, claro, cheio de pormenores, cheio de detalhes, que eu não quero me alongar para não ficar um vídeo muito longo. E também eu quero que você tenha a grata surpresa que eu tive em ler O Amor nos Tempos do Cólera, de Gabriel Garcia Marques. Falei pra caramba, mas não posso me esquecer de indicar que você curta, compartilhe esses vídeos. Eu preciso chegar a 1000 inscritos nesse canal. Preciso! E você pode me ajudar. Muito simples. Se inscreva aqui no canal. Meu vídeo é tão rápido. Um vídeo por semana nem vai fazer diferença na sua timeline. Provável que o YouTube nem vai ficar recomendando para você os meus vídeos porque o canal ainda é pequeno. E caso você goste desse conteúdo, compartilhe com seus amigos. Vamos me ajudar a levantar este canal e trazer mais histórias literárias que fazem com que a gente abra um pouco o pensamento para várias coisas na vida. Essa semana terá outro vídeo sobre Recursão de Blake Crouch e também um livro que eu terminei de ler hoje, sexta-feira, 31, H.P. Lovecraft com A Cor que Caiu do Céu, o preconceituoso Lovecraft em mais uma obra maravilhosa. Mas depois a gente vai fazer um vídeo só para comentar as coisas. Curta o Mundo Hype também nas redes sociais, tem notícia, tem série do Lovecraft que vai chegar logo em breve, saiu o trailer. Tem aqui no Mundo Site, Mundo Hype. Mundo Site é bom, hein? É um novo nome aí, Mundo Site, Mundo Hype. Eu espero que você gostou desse vídeo, desculpa, espero que você tenha gostado. Eu estou meio eufórico aqui porque eu não quero que o vídeo fique longo, mas ao mesmo tempo eu quero falar tanto com você, eu quero ficar falando com você aqui a noite toda. Pena que você não quer me ouvir, mas por enquanto só se inscreva nesse canal e a gente volta logo menos, tá bom? Valeu! E aí, gostou? Meu óculos novo? Deu uma suavizada, né? Ficou melhor isso aí.